Olá, guerreiros! Conforme combinado, eu estou voltando aqui para a gente falar agora sobre o CAC, né? O famoso CAC. Termo que ficou muito conhecido aí nos últimos 2, 3 anos, por causa do grande volume de registros que foram aí realizados por pessoas físicas no Exército para a atividade de colecionador, atirador e caçador. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é CAC, o que significa essa sigla que tanta gente fala. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou tirar o meu CAC, eu vou comprar uma arma, eu preciso tirar o CAC, mas muitos não entendem qual é o real significado, o que significa essa sigla. Primeiro, CAC, colecionador, atirador e caçador. Então, na verdade, você não tira o CAC, você vira um CAC. Quem é o CAC? O CAC é o cidadão que é registrado no Exército Brasileiro através do certificado de registro, que é o CR, e ele tem aí a autorização de exercer o colecionamento, o tiro desportivo ou a caça de acordo com a legislação ambiental vigente. O que autoriza você a ser um CAC, o que te torna um CAC, é um registro chamado CR, tá? O CR é esse registro aqui. Vamos ver se você consegue ver. Esse registro, ele hoje é emitido digitalmente, né? Ele é emitido pelo Exército Brasileiro. Você vai ver aqui, não sei se vai conseguir enxergar, mas não dá para ver muito bem. Depois eu coloco no material de apoio uns exemplos, um documento lá de exemplo. Então ele é emitido pelo Exército Brasileiro, pelo Ministério da Defesa, né? Através do Exército Brasileiro, através do Departamento de Fiscalização de Produtos Controlado, pelo Serviço de Fiscalização de Produto Controlado de cada região militar, ou seja, cada estado ele é fiscalizado por uma região militar e às vezes ele tem algumas regras que diferem, prazos que diferem de um estado para outro. Então, o que o CAC ele traz de benefício para a pessoa? Na verdade, na questão de aquisição de arma. Na verdade, hoje o CAC tem sido muitas vezes uma ferramenta que as pessoas têm utilizado para conseguir o acesso ao armamento de maneira mais fácil, mas essa não é a finalidade do CAC. A pessoa que quer apenas comprar uma arma, ela precisa fazer a aquisição pela Polícia Federal. Mas, Danilo, eu consigo comprar pelo Exército se eu for CAC, ou se eu tiver o CAC, se eu tiver o CR, consegue. Mas a finalidade dessa compra, ela não é para você ter a arma em casa para defesa pessoal. A finalidade principal dessa compra é para a atividade de colecionamento, tiro desportivo ou caça. Então, a pessoa que ela faz um CR no Exército e que ela vira CAC, ela tem algumas atribuições e ela tem alguns deveres. O CAC, por exemplo, ele precisa ter 8 participações ou em treinamentos ou em torneios por ano no clube de tiro. Então, se você tirar o seu CR, você vai precisar ser filiado a um clube de tiro e frequentar esse clube no mínimo 8 vezes no ano. Se você não frequentar o clube nessa frequência, se você não tiver essa regularidade, você corre o risco de ter o seu CR cassado pelo Exército. É muito difícil isso acontecer, mas isso está na lei, é uma prerrogativa do serviço fiscalizador e pode acontecer. A pessoa que está querendo entrar no universo das armas e que ela gosta realmente de arma, que ela quer ter ali um contato de treinar com o seu armamento, poder comprar a arma que ela quiser, quando ela quiser, poder comprar munição aí em quantidade maior para poder treinar ou mesmo para manter a arma para defesa, o CR é um caminho espetacular, é o melhor caminho. O CR ele já te dá uma pré-autorização de compra de arma, começa por aí. Por quê? Para fazer o CR, você vai precisar fazer o exame psicológico, você vai precisar fazer o exame de tiro, você vai precisar certificar que você não tem antecedentes criminais através das certidões, e aí então você já tem um pré-requisito para adquirir uma arma. Aí você faz a filiação no clube de tiro, você comprova sua ocupação lista, você insere toda a documentação no sistema do Exército, você dá entrada, o Exército defere o seu CAC. Uma coisa importante, o Exército Brasileiro ele faz o deferimento dos processos
de acordo com a regularidade da documentação. Ou seja, se está regular, ele defere. Não existe um poder discricionário como na Polícia Federal, onde o delegado vai lá e caneta e assina e fala assim, não, isso aqui eu vou liberar, isso aqui não. No Exército, é um processo que ele segue um rito correto. Então, se o documento estiver certo, se a documentação estiver correta, ele é deferido. Se houver um erro na documentação, eles indeferem, eles restituem o processo para que você corrija e você coloque novamente. Então, o CR, que é o CAC, o famoso CAC, ele dá uma pré-autorização para que a pessoa já possa adquirir munição, armamento, máquina de recarga e ele possa exercer a atividade de tiro desportivo e a atividade de colecionamento, atividade de caça. Importante. Nós falamos CAC, todo cidadão que tem o CR. Porém, você pode ter apostilado no seu CR, ou seja, registrado no seu CR, somente uma das atividades. Eu até o momento, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, no meu CR, eu dei entrada agora para mudar, mas no meu CR até então, eu só tinha aqui as atividades de, não sei se você vai conseguir ver, mas está aqui, ó, tiro desportivo e a atividade de prestação de serviços, que é o que me autoriza legalmente a ser um despachante de armas. Mas eu já dei entrada agora para entrar com o colecionamento e a caça também. Mas eu fiquei anos aí, desde a primeira vez que eu tirei o meu CR, lá na época da Dilma ainda, eu fiquei com a atividade só de tiro desportivo, porque eu só fazia o tiro desportivo, eu não tinha interesse em ter coleção de armas, eu não tinha interesse em praticar caça, em participar de clube de caça, então eu não tinha apostilado essas atividades. Agora eu resolvi apostilar por questões aí de instabilidade jurídica em relação às nossas atividades por causa da política, né? Então eu resolvi fazer isso nesse ano. Mas se você não quiser, não tem problema. Você pode só ser, por exemplo, um atirador esportivo. Você vai poder comprar até 30 armas, seja de calibre restrito, calibre permitido. Então isso fica muito aí, muita liberdade. Você compra munição, você pode, na tua guia de tráfego, você pode transportar até 5.000 munições. Você pode portar uma arma alimentada, carregada. O que é isso? Arma alimentada e carregada. Tá aqui, ó, minha arma. Já mostrei ela aqui antes para vocês. Ela está carregada, né? Com o carregador, ela está alimentada, ou seja, ela tem uma munição ali na câmara. Ela está para pronto uso. E quando eu vou para o clube de tiro, eu pego essa arma, coloco ela no coldre, coloco ela na minha cintura e vou com ela tranquilamente portando através da guia de tráfego, porque a legislação me permite. Então, o CAC é isso. Agora vamos passar ao que mudou dos governos anteriores para o governo Bolsonaro em relação à atividade do CAC. Em primeiro lugar, quantidade de armas. Antigamente o CAC poderia comprar 16 armas, 8 calibre permitido e 8 calibre restrito. É importante também falar uma coisa para vocês. O CAC, ele não é um cidadão comum perante a compra de armas. O CAC, ele é diferenciado, tanto que a arma do CAC não é registrada na Polícia Federal, ela é registrada no Exército, no mesmo sistema que registra a arma das Forças Armadas, a arma das Polícias Militares. Então, é um processo diferenciado de fiscalização. O CAC, ele pode comprar armamento de uso restrito, como, por exemplo, fuzil 5.56, 7.62. Hoje, por exemplo, o revólver Magnum 44, né, calibre 44 Magnum, 4.54 Caçu, calibres que, segundo a classificação brasileira, são calibres de uso restrito, porque eles excedem 1.620 joules na saída do cano, mas o CAC pode adquirir essas armas, pode portar essas armas no deslocamento entre o seu local de guarda e o local de treino. Então, ele não segue a mesma regra do cidadão comum que não tem o CR. Importante também, o CAC, segundo o Estatuto do Desarmamento, o porte de armas ele é proibido em todo o território nacional, exceto nas seguintes condições. E aí lá você vai lá no artigo inciso 3, no artigo 3, inciso 9, artigo 6º, inciso 9, se eu não me engano, está lá, integrantes de entidades desportivas cujas atividades demandem o uso de arma de tiro. Ou seja, pela lei, o CAC ele tem direito ao porte de arma federal.
mas é um processo demorado e é um processo que dá um pouquinho de trabalho. Consegue? Consegue, mas dá trabalho. Você vai entrar com o porte na Polícia Federal, muitas vezes ele vai ser indeferido, você vai entrar com processo administrativo, você vai entrar judicialmente, até que você consiga tirar o seu porte federal. Se você conseguir tirar o seu porte federal como CAC, você vai portar qualquer arma do seu acervo. Só que você precisa ter pelo menos uma arma registrada lá no Sinarme para poder dar entrada, tá ok? Vamos lá. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água para eu continuar. Se vocês tiverem ouvido um barulho de fundo aí, eu peço perdão, estou aqui em casa, né, hoje, sabadão, os filhos em casa, brincando, fazendo a algazarra lá embaixo e às vezes externa aí para vocês. Então, uma das coisas é a quantidade de arma que mudou do CAC, né? Outra coisa é que foi inserida por decreto na lei uma coisa que era portaria do Exército. Era a portaria Colog 28, que permitia ao CAC aportar uma arma municiada e alimentada para a proteção do seu acervo. Hoje, isso é permitido por decreto presidencial. Então, hoje o CAC ele pode portar a arma não por portaria do Exército, mas está na lei via decreto, né, na regulamentação da lei. Uma outra coisa, quantidade de munição. Então, antes, o CAC ele podia adquirir uma certa quantidade de munição, hoje essa quantidade ela é quase 10 vezes maior. Então, algumas coisas que mudaram. Quanto às medidas cautelares do ministro Edson Fachin, o que alterou para quem é CAC? Basicamente, CAC ficou impedido, no período eleitoral, de comprar o armamento de calibre restrito. Então, enquanto as medidas cautelares estiverem em vigor, ninguém consegue autorização para compra de armamento de uso restrito, que hoje no Brasil o que a gente geralmente quer comprar é o fuzil 5.56, um revólver Magnum 44 ou 4.54 Caçu, que são os calibres restritos. O resto é tudo permitido, ponto .40, 45, 9mm, 357, então isso aí você não precisa se preocupar, tá certo? Então, sobre o CAC, essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Esse vídeo ficaria um pouquinho mais longo, eu falei para vocês. Então, trouxe aqui o que é CAC, né? Você já consegue entender qual que é a diferença. Na verdade, você não tira o CAC, você tira um CR para se tornar um CAC. Então, o certificado de registro que te transforma num CAC, num colecionador, atirador e caçador. E quais são aí as vantagens de ter o CAC? Hoje, o custo médio para tirar um CAC com um despachante de armas é de R$2.000 até R$3.000, tá? Pagando o despachante. Se você for tirar isso sem despachante, você vai pagar exames e afiliação no clube, que é anual, e aí a gente vai falar sobre esses custos aí mais para frente. Tá, pessoal? Então, boa noite para vocês, né? Eu estou aqui à disposição. Boa noite para quem está assistindo aqui, né? Nesse momento que eu gravei esse vídeo. E se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui no YouTube mesmo, ou então manda lá no grupo, se você está fazendo parte do grupo. Se você ainda não faz parte do grupo, manda aqui nos comentários aqui, que eu coloco o link para você, tá bom? Tenham aí um bom final de semana, fique com Deus e até a próxima.